Doidas de Deus, eu quero dar uma mensagem nessa live louca para uma pessoa dessa tribo, e eu vou compartilhar com você hoje algo que revolucionou minha vida de repente. A palavra que eu quero que você lembre é de repente. Quando eu compreendi isso e eu fiz uma oração que eu vou compartilhar com você hoje, eu quero fazer com você, tudo começou a mudar. E hoje eu quero falar para você que fala assim: poxa, Cris, eu saí do banco de reserva, eu já fiz isso, eu escrevi meu livro, eu bati na porta de várias editoras, até agora eu não consegui nada. Cris, eu saí do banco de reserva. Eu abri o meu coração, eu perdoei aquela pessoa que me magoou, e eu abri meu coração e até agora eu não encontrei ninguém. Eu quero falar com você que parece que tem uma coisa te barrando e você não entende o que é. Você fala: se eu soubesse o que é, eu mudaria. Você que teve a coragem de sair do banco de reserva da sua vida, fazer aquilo que Deus estava te pedindo, mas parece que a coisa não anda. Eu passei por isso quando eu mudei para os Estados Unidos. E eu comecei a dar o Diva Dance, que é essa terapia de dança que eu desenvolvi depois que eu me libertei da depressão pós-parto, que eu estava acima do peso, enfim, meu casamento. E aí, meu casamento ainda não estava muito bom, eu ainda tinha muita mágoa, mas eu comecei a dar essa dança terapia em academias pequenas, lugares pequenos, mas a coisa não andava. Eu não tinha aquela oportunidade de um evento grande, de começar a ganhar realmente dinheiro. A coisa parece que não andava pra mim, eu não entendia. E eu pedia a Deus: o que eu tô fazendo de errado? Essa mensagem é pra você, e hoje eu vou falar de algo que talvez você nunca ouviu. Eu uso uma expressão quando eu dou treinamento para as mulheres, e muitas mulheres falam: eu nunca ouvi isso. E se você já ouviu, talvez você pode ter escutado com outras palavras, mas eu quero te falar hoje sobre uma das coisas que pode estar barrando a prosperidade de Deus, né? Quando a gente vê Isaías 55, 10, né? Fala assim: a minha palavra não vai voltar enquanto você não prosperar. Fala: poxa, Deus, você me prometeu isso, porque eu não estou prosperando no meu relacionamento a dois? Porque eu não estou prosperando na minha carreira? Porque eu não estou prosperando? Tá algo errado, tá algo errado. Tá algo errado. O inimigo veio para roubar, matar, destruir. Cristo fala: eu vim para te dar vida, vida em abundância. Cadê essa vida em abundância, gente? Nessa específica área da tua vida. Que você saiu do banco de reserva, mas voltou porque a coisa não andou. E talvez isso aconteceu porque você fez uma coisa sem perceber. É isso que eu quero falar hoje. Marca aí. Você fez o que eu chamo de contrato inconsciente de aceitação. Ô, Cris Linares, o que é isso? Contrato inconsciente de aceitação. Sem você perceber, nessa área da sua vida, você assinou um contrato. Muitas vezes inconsciente. E esse contrato está barrando essa área da sua vida. E eu hoje vou falar o que você pode estar fazendo agora para acabar com esse contrato. Eu acho que essa é uma das lives loucas, que inclusive eu até falei com o Espírito Santo antes, estava em oração, falei: Deus, será que é bem profundo, e talvez não é todo mundo que vai compreender, mas se essa palavra é para você, hoje você vai receber essa palavra, você vai aplicar na tua vida, e você vai ver revoluções de repente na tua vida. Sabe aquela revolução daquela mulher que sangrava por 12 anos? E ela falou assim: se eu encostar no garment de Jesus, eu vou ser curada. E ninguém tirou isso da cabeça dessa mulher. Eu quero que hoje você seja essa mulher. Olha pra mim. Sabe essa área da tua vida? Sabe quando você olha no espelho e você não fala assim: como eu cheguei nesse corpo? Eu já passei por isso, de eu colocar uma roupa e era o size aqui nos Estados Unidos, o número 16. Eu não sei o que é eu era número 6, eu passei a 16. Eu nunca me esqueço. Eu olhava o número e falava assim: como é que eu cheguei nisso? Eu não percebi. Porque os contratos inconscientes de aceitação que você faz
Muitas vezes eles podem ter feito de criança, eles podem ser contratos pessoais que você fez de nova, daquilo que você percebeu do mundo, familiares ou geracionais, quer dizer, que passa de geração em geração. Presta atenção que eu quero muito te passar essa palavra, porque eu quero que você brilhe no jogo da vida, eu quero que aquilo que tá te barrando saia. Mas tem coisa que a terapia tem limite. Enquanto eu não compreendi o mundo espiritual e não compreendi os contratos que eu fiz na minha vida e cancelei, eu fiquei no mesmo lugar por muito tempo. Vou dar um exemplo do corpo. Um dos primeiros grupos, isso vai fazer muitos anos, chegou uma mulher e ela, sempre que ela emagrecia, engordava, ela emagrecia, ela engordava, ela emagrecia, ela engordava. E ela veio no 5 Week Challenge, que era 5 semanas de transformação, e ela falou assim: Cris, eu não sei o que acontece comigo. Eu emagreço, eu volto, emagreço, eu volto. Eu tenho um exercício que eu desenvolvi, que a gente volta exatamente sem retraumatizar a pessoa, porque tem muitos terapeutas que fazem aquelas coisas em multidão, todo mundo chorando, retraumatiza, e no fim você sai achando que a vida mudou, sai do evento e volta a mesma coisa. Tem que tomar cuidado com isso. Então eu desenvolvi essa técnica sem você retraumatizar a pessoa. E nós descobrimos o contrato que ela tinha feito de aceitação. E era inconsciente. Eu acho que eu já falei da história dela aqui, porque foi abundantemente transformador o que aconteceu com ela. Ela chegou e o pai dela largou, traiu a mãe com uma mulher da rua dela. E a mulher era uma mulher magrinha. A mãe ficou muito magoada. Nas conversas de criança na mesa, na cozinha, ela falava assim, ó, lá vai ela. Falava assim, com aquela bundinha, aquela magrela, com aquela bundinha empinada, que destruiu o meu casamento. Olha o que essa mulher escutava. A crença que essa mulher desenvolveu foi: se eu emagrecer, eu me torno uma destruidora. Ela fez um pacto um contrato de aceitação para ser aceita pela mãe dela. Se eu sou magra, pode fazer a minha mãe lembrar. Olha o que a mente dela fez com ela. Os pensamentos prisioneiros que eu coloco no livro Doidas no Divã. Colocou ela numa prisão onde ela emagrecia e voltava. Porque ser magra simbolizava trair a mãe e destruir um casamento. Ao ponto de, quando a gente fez um exercício, eu falei: o que de pior pode te acontecer se você é magra? Ela falou: eu posso me divorciar do meu marido. Aí eu achei aquilo tão bizarro na época. E falei mesmo. Porque o legal quando a gente faz terapia é ser muito verdadeira. Porque a pessoa, na verdade, que eu sinto que a pessoa se abre mais. Eu falei: gente, that's so bizarre. Eu falei: I never expected that from you. Eu falei: que bizarro. Eu não imaginava uma resposta dessa de você. Vamos investigar isso. Você achou interessante essa? E ela olhou pra mim e fez assim: é verdade. E ela tinha um casamento muito bacana. Pelo menos o histórico dela até então era... Ela falou assim: nossa, por que eu associei emagrecer com destruir meu casamento? E aí foi quando eu senti uma porta aberta pra gente descobrir os contratos inconscientes. Marca essa palavra. Você talvez não saiu do banco de reserva de uma área da sua vida. Ou saiu e voltou e as coisas não estão andando. Você não está ganhando nessa área porque você fez um contrato de aceitação inconsciente. Cris, eu quero que alguém levante a mão se você está se identificando com isso. Você que tem uma área da tua vida que você não entende. Você faz de tudo, minha filha. Você já ora, você fez jejum, você já fez terapia e a coisa não anda. De repente tem algo espiritual. Que aí não são todos os terapeutas que acabam entrando, porque a gente fica só na mente, mas tem contratos geracionais que a sua família fez e que você precisa quebrar. Levanta a mão quem aí está se identificando, bastante gente, né? E por favor, compartilhe essa mensagem, até para terapeutas que você conhece, porque até muitas vezes terapeuta a gente hit the wall, né? A gente tá com um cliente e não anda. Fala: o que está acontecendo? E antigamente, quando eu não entendia o mundo espiritual através da palavra de Deus, da Bíblia, eu ficava perdida demais. E agora eu falo assim: pera lá, a gente tentou tudo nas emoções, né? O que está acontecendo
no mundo espiritual, né? Não só apenas da alma, que são as emoções, os pensamentos, as crenças, mas o espírito dessa pessoa, né? Que foi muitas vezes abortado da promessa de Deus. Olha que interessante. Abortado, tá desconectado, porque a pessoa faz esses contratos inconscientes. Eu sei que hoje vai ser um pouco mais profundo do que eu estava falando. Não é todo mundo. Se você sente que essa mensagem não é para você, pula, não perde tempo. Mas se for, presta atenção. Você que está tentando emagrecer e não consegue. Você que está tentando abrir o seu coração para um novo amor e parece que não aparece ninguém. Você que está querendo vencer na sua carreira. Você que está querendo seguir um chamado de Deus para um ministério e a coisa está parada. Eu vou falar um outro exemplo para você entender do contratos de aceitação inconscientes que você faz, tá? Teve uma mulher, ela e o marido tinha um ministério. Na área, tinha um ministério há 10 anos. E numa das nossas conversas, foi uma terapia de grupo em Faro. Não entendo. A nossa igreja tem 140 membros. Parece que a coisa não cresce, mas eu tô muito feliz. Ela falou e depois tirou o que falou. Como se fosse uma culpa querer mais. Presta atenção. Talvez você fez um contrato que muitas mulheres, inclusive eu fiz por muito tempo. Eu vou fazer um contrato inconsciente de aceitação para ser menos. Porque quando eu sou menos, eu sou mais aceita. Quando eu ser menos, eu sou mais aceita. Esse é um dos contratos mais fortes que mulheres, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, como na Europa, quando eu fui para Londres, chama Mind and Body Expo, eu fiz um grupo fechado em Londres. E eu falei, bom, vai ser diferente que a americana, que a brasileira. Tem algo que Jung realmente acho que acertou. A gente tem um arquétipo mulher e permeia, muitos dos nossos problemas são muito parecidos. E essa pastora, quer dizer, ela não era pastora, o marido era, e ela fala assim, mas você sabe, a nossa congregação eu gosto que é pequena, porque a gente escolheu assim, eu e meu marido, porque a gente prefere qualidade de membros em vez de quantidade. E nós agradecemos a Deus que é uma congregação pequena. Ali eu já achei estranho, porque quem tem um coração totalmente, loucamente apaixonado por Cristo, sabe que a gente não pode colocar limite para o mover de Deus na nossa vida. A gente sabe que o coração de Deus quer transformar, tocar o coração de pessoas no mundo inteiro. Então eu achei estranho ali. Eu falei, puxa, que estranho ela falar que eles querem uma congregação pequena. E não foi assim, porque às vezes Deus coloca isso no coração da pessoa. Não foi assim, eu sinto que é um chamado de Deus. Não, é assim, eu e meu marido tomamos essa decisão. Só que ao mesmo tempo ela reclamava que eles não estava prosperando. Eles estavam pensando até em fechar. E aí, conversando com ela, o que nós descobrimos? Ela e o marido e a família dela que veio com ela foram muito machucados por uma igreja muito grande, aquelas mega churches nos Estados Unidos. Quando eles saíram de lá, eles acabaram fazendo contratos. Presta atenção. Cuidado com as mágoas da sua vida. Porque em vez de fazer você crescer e transformar a sua dor em diamante e brilhar ainda mais depois da dor que você passou, você acaba fazendo contratos de aceitação inconsciente. E atrapalhando o destino que Deus tem na tua vida, sem você perceber. Ela e o marido fizeram um contrato sem perceberem. E o contrato essas igrejas mega churches, desses pastores, eu não quero pra mim, porque ele me magoou. Ele só pensava em dinheiro, ele só pensava isso. Gente, claro que tem pastor, tem pessoas que pensam só em dinheiro, mas tem muita gente que não, que tá lá porque quer realmente fazer a diferença no mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Essa coisa de estar machucado. A pessoa tem vários gerentes na vida dela. Tem gerente que vai te machucar, que não vai te respeitar, mas é por isso que ela para de ser enfermeira, né? Tem pessoa que para de seguir a Deus porque deixou uma pessoa machucada te machucar. Então temos que tomar cuidado com isso, porque tem muita gente boa. Muito pastores, pastoras, missionárias, padres. Tem pessoas incríveis. E tem pessoas que não. Ser humano é ser humano, né? Mas no caso desse casal, eles fizeram um contrato de que
ser uma igreja grande significava enganar, roubar. E eles não queriam isso. Nós fizemos uma oração juntas, porque eu já perguntei isso para Deus, por que a gente precisa falar? Porque quando a gente lê Gênesis, Deus deu o domínio da terra para quem? É um tal de gente falar, o diabo domina o mundo, o diabo tá do mundo. Gente, tá claro em Gênesis, ele deu o domínio da terra pra gente. E se o mundo tá assim, nós temos que mudar. Nós temos que melhorar. Em Isaías 55:10 fala, a palavra de Deus não volta atrás. Ele deu o domínio da terra pra gente. Por isso, quanto mais nós, seres humanos, elevar a nossa consciência na consciência crística, a consciência do verdadeiro Messias que vem para salvar o mundo, não usurpar, não destruir, não enganar, o mundo vai continuar assim. Ah, mas por que Deus não vai? Porque Deus precisa de um vessel, Deus precisa de um canal de manifestação do poder dele. Quem é esse canal? O ser humano. Ele fez a imagem e semelhança dele. Então as pessoas falam, por que Deus não aperta o botão? Porque Deus não podia ter aberto o Mar Vermelho? Mas ele precisou da manifestação do poder dele através do quê? Do Moisés, de um profeta. Precisou daquele cajado no chão. Por que Deus criou assim? Porque a palavra dele não volta atrás. Então é o tal de gente culpa a Deus, culpa a Deus, culpa a Deus, de coisa que a gente tem que parar de ser criancinha e sermos maduros e falar, Deus, eis-me aqui, me usa. Como é que eu posso fazer esse mundo melhor com tudo que está acontecendo? E não, ai Deus, por que você não aparece coisa de criancinha, sabe? Porque, ai, Deus não é fada madrinha mágica que vai aparecer com pilim-pim-pim. Ele criou o mundo para manifestar o poder, o amor dele através do homem. Ai, mas por que ele deu o livre-arbítrio pra gente? Não sei. Eu tomei essa parte, eu não sei nem se eu concordo. Um dia eu vou chegar pra Deus, um dia cara a cara, falar, Deus, você não sabia que a gente era tudo doido? Como é que você deu o livre-arbítrio pra gente? Como é que você deu o domínio da terra pra gente? Porque não existe virtude se não existe dois caminhos. Se tudo é bem, se Deus colocou a gente só com a inclinação do bem, não existe virtude no bem. E Deus quer fazer de nós seres humanos virtuosos. E como Ele vai saber que a gente está seguindo Ele e estamos procurando ser imagem e semelhança dEle quando a gente tem dois caminhos a seguir? Aquele que transforma, aquele que cura e aquele que destrói. Aquele que gera abundância, aquele que rouba. É nesses dois caminhos, né, que o pessoal fala bem e o mal, é que Deus vai saber. Então, gente, escuta isso. Essa mulher, essa pastora não, missionário, o marido era pastor. Eu falei pra ela algo que eu vou falar pra você. E eu passei por isso também. Você fez um contrato inconsciente de aceitação com a pequeneza. Você quis e quer ser pequena para ser aceita no mundo, mesmo Deus te chamando para ser grande. Assim como essa missionária e o marido fizeram sem perceber um contrato inconsciente para a igreja deles ser pequena e não crescer, porque na visão deles uma igreja grande era igreja de pastores que roubavam, que enganavam. Assim como aquela mulher fez um contrato inconsciente de continuar, quando ela emagrecia, ela engordava, porque ser gorda fazia ela ser aceita na mente dela pela mãe. Eu fiz um contrato quando eu cheguei nos Estados Unidos. Quando eu comecei a dar o Diva Dance e a coisa não crescia, eu fiz um contrato sem perceber. Gente, deixa eu te falar. Esses contratos inconscientes de aceitação, Cris, como é que eu sei que eu fiz esse contrato? É muito fácil. Quer trazer ele para a consciência agora? Faz assim. Pensa na área da tua vida que você não saiu do banco de reserva, que a coisa não está andando. Fala assim, para eu ser aceita, eu preciso de... E vê o que vem na tua mente. Para eu ser aceita na minha família, eu preciso o quê? Tem mulheres, por exemplo, eu tinha uma mulher que ela sempre vivia com hipocondríaca. Sempre achava que tinha doença e não tinha. Ela teve uma mãe, ela teve um irmão doente. O irmão tinha problema respiratório. E a mãe parou de trabalhar para cuidar do irmão, porque era um problema muito sério.
inconscientemente ela fez um contrato. E fez assim, para eu ser aceita pela minha mãe, eu tenho que ser doente também. E mesmo saudável, ela ficava sempre doente. Achava que estava doente, ia no médico. Enquanto ela não quebrou esse contrato inconsciente que ela fez com aceitação. Tem gente que chama de contrato de sobrevivência, alguns terapeutas. Eu gosto de falar aceitação porque eu acho que é mais do que a sobrevivência. A sobrevivência, muita gente pensa pão, água, teto para dormir, mas a aceitação é para eu ser aceita, que é uma forma de sobrevivência também, porque se eu não sou aceita, eu não sobrevivo. Mas eu gosto da palavra aceitação, que eu acho que é mais fácil para você agora realmente quebrar isso com as suas palavras. E é assim no mundo espiritual, aquilo que eu ligo na terra, eu ligo no céu. Então quando eu vou fazer essa oração com você hoje, porque como o que eu mais percebi na minha vida, na tua vida e de muitas mulheres, é esse contrato que a gente faz em ser pequena. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a coisa não andava. Eu comecei a fazer o Diva Dance, as pessoas falavam, gente, eu nunca vi, eu me transformei demais, isso é maravilhoso, essa terapia de dança é incrível. E eu ia, mas eu não conseguia cobrar, eu não ganhava dinheiro, a coisa não andava. E eu falava, o que está acontecendo? E eu fiz o contrato, que eu fiz, até muitos brasileiros que moram aqui faz. E eu não sabia que eu tinha feito. Eu venho de uma família grande e minha mãe, a Dona Cleide, que vocês leram o livro, amo minha mãe. Minha mãe, ela e meu pai também, graças a Deus, eles tiveram uma coisa assim de, vocês têm os seus irmãos, um tem que ajudar o outro. Então eu sei que se eu pegar o telefone agora, eu ligo para qualquer um dos meus 5 irmãos, eu sei que eles vão estar aqui para mim e eu vou estar para eles. A gente pode brigar, discutir, reclamar, mas a gente tem isso muito forte na gente. Né? Até as pessoas que convivem com a nossa família falam, nossa, vocês, seus irmãos têm uma coisa assim de um ajudar muito o outro, de brigar, mas amar, e tem família que não tem isso. Isso é uma coisa linda, não é? Só que, isso que eu quero que vocês entenderem, os contratos, não é pra gente ficar culpando pai, mãe, isso é uma percepção. O que interfere os seus pensamentos é a sua percepção. Isso já está provado na epigenética. O que desencadeia o meu pensamento é a minha percepção de mundo. Então, por exemplo, se eu cresci numa família que minha mãe foi traída pelo meu pai, a minha tia pelo meu tio, e homem não presta, a hora que você entrar numa festa, conhecer um homem, a primeira coisa, deixa eu ver, não sei, tô com medo, achei que ele olhou para aquela mulher. Então a sua percepção de mundo que você teve de criança, ela vai influenciar o pensamento que você tem. Tem mulher amiga sua que não teve esse histórico e não tem essa percepção, ou até uma irmã que foi criada com o mesmo pai, mesma mãe, mas tem uma outra percepção, ela pega uma outra percepção de mundo. Então o que influencia os seus pensamentos e cristaliza esses pensamentos é a percepção que você tem de mundo. Né? Tem brasileiro que chega aqui e eu vejo isso direto, e um dos motivos assim que Deus está colocando no meu coração é voltar a fazer terapia, muito até para brasileiras que moram aqui, que assim como eu tem um talento incrível, tinha um trabalho incrível no Brasil, chega aqui, a pessoa começa a ter crenças, né? Agora eu não sou mais aquela pessoa, agora eu não falo inglês muito bem, e aí ela começa a fazer contratos de aceitação. Eu tive mulheres aqui brasileiras que não conseguiam arranjar emprego porque elas tinham amigas que não trabalhavam, que abandonaram tudo e que não ganhavam muito bem. Então, ganhar dinheiro e arranjar um emprego e prosperar significa não ser aceita por essa tribo de mulheres que sofriam, que não tinham papéis. Então, tinha essa mulher que falou assim pra mim, nossa, Cris, eu consegui o green card. Eu, nossa, que legal, você vai sair pra comemorar? Ela fez assim, não, eu não vou nem contar pra meus amigos, porque meus amigos ainda não têm papéis. Olha isso. Então, é uma tribo que eu só aceito se você é pequeno, eu só aceito se você é ilegal, eu só aceito se você... Vocês estão me entendendo? Isso é muito, muito profundo. E se você entender isso, hoje eu quero que você seja aquela mulher que estava sangrando por 12 dias na Bíblia, e ela fala, eu vou encostar no garment de Jesus e eu vou ser curada hoje. Hoje eu tenho certeza do que eu tô falando. Para você que eu tô falando isso, eu não sei quem é. Hoje vai ser uma cura supernatural na sua vida. Você vai quebrar esse contrato e você vai me falar amanhã o que vai te acontecer. Porque quando eu quebrei esse contrato de aceitação inconsciente que eu tinha feito, no dia seguinte eu recebi a ligação que mudou a minha carreira de palestrante, de escritora nos Estados Unidos. Eu tinha feito um contrato inconsciente que eu não sabia. Então,
eu fiz um contrato que eu não podia. A percepção que eu tive de tudo que meu pai e minha mãe me ensinaram, que talvez nem foi a intenção deles. Por isso que a gente não tá aqui para culpar pai e mãe. É a nossa percepção. Tanto que a minha irmã e meus irmãos podem ter uma outra percepção. Mas a percepção que eu peguei foi: você sempre tem que estar aqui para os seus irmãos. Um tem que ajudar o outro. O que eu senti quando eu saí do Brasil? Eu abandonei meus irmãos. Eu abandonei minha mãe. E aí eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas se fosse um curso eu ia entrar, porque a gente tem que entender a história da humanidade. Vamos lembrar que os Estados Unidos é uma cultura feudal. O que é o feudo? A cultura americana, ela incentiva você ter o seu próprio kingdom, o seu reino. Então você tem o seu reino, né? Quem assistiu Game of Thrones sabe do que eu tô falando. Você tem o seu reino. E cada pessoa, então você tem que ter o seu reino, você tem que ter o seu castelo, você tem que ter. O Brasil não é feudal, a nossa cultura é tribal. Um da tribo vai, caça, traz comida para todo mundo. Tanto que é raríssimo você vai ver um americano que tá em qualquer outro país falando que tá trabalhando para mandar dinheiro pro Brasil, pros Estados Unidos. Brasileiro, a maioria. Você encontra, eu tô aqui não para dar dinheiro pro meu irmão que tá no Brasil. Porque a gente é tribal. Aquilo que é meu está inconsciente na nossa cultura, né, no inconsciente coletivo do brasileiro. Eu tenho que contribuir. Se eu não contribuo, eu sou ruim. Se eu contribuo, eu não sou aceita. E é muito legal você poder contribuir com a sua família, desde que você não está tirando o poder deles de trabalhar e de ser dignificado com o trabalho e o poder deles. Toma cuidado com isso. Porque você tem que parar de ser babá de quem está te usando. Falei, não sei pra quem. Então vamos entender que eu vim de uma cultura tribal brasileira e de uma família que falou várias vezes: você tem que estar aqui. Olha isso. E o estar aqui na minha cabeça de interpretação era estar presente no Brasil. Porque eu posso contribuir com a vida da minha irmã, dos meus irmãos, num telefonema. Eu posso pegar o avião, mas a minha mente, naquele momento, me colocou numa prisão. Se você crescer, Cristiano, se você ser bem-sucedida nos Estados Unidos, você não volta mais para o Brasil. E você abandonou tua família. E você aprendeu nesse contrato de família que você tem que estar com seus irmãos. Você tem que estar lá. Então eu não queria, mesmo falando que eu queria e me esforçando, eu fiz um contrato inconsciente de aceitação. Para eu ser aceita pela minha família, eu tenho que estar no Brasil. O que eu fiz? E agora eu vou com muita cautela explicar. Quando eu desenvolvi a terapia, que eu chamo realmente de... É uma terapia revolucionária, que usa a Bíblia, tá? Eu falo como base, mas eu tenho muito respeito porque eu atendo pessoas que são judias, eu atendo pessoas que são de outras religiões. Então eu, Cristiane, eu sou muito honesta, eu falo, eu sigo Cristo, eu acredito, mas aqui como terapeuta eu te dou o direito e a liberdade, se você quer ver o que eu vou te falar como algo real, verdadeiro, ou se você vai ver apenas como uma metáfora, umas histórias que eu tô. Então eu dou a liberdade pro meu cliente. E eu uso muito, inclusive quando eu estava em Brasília, eu faço terapias ainda individuais. Eu não divulgo, porque senão eu não tô pronta para muita gente. Mas quem sabe do meu trabalho, eu faço terapias individuais. Às vezes sessões de 3 horas, às vezes. E quando eu fui em Brasília, algumas pessoas, até também do meio cristão, pastoras, pessoas que já sabiam desse meu trabalho e me pediram algumas sessões. E geralmente quando eu vou para qualquer palestra, evento, quando eu sou convidada, eu nunca vou pensando, eu vou falar para todo mundo. Eu sei que Deus vai me usar para aquela uma pessoa, né? Porque o coração de Cristo é aquele que larga todas as ovelhas para trás de uma. Então aquela pessoa que vai pensando em números, tá totalmente contra aquilo que Ele nos chama, né? É aquele olho no olho, é aquela... E quando eu estava em Brasília, eu fiz algumas sessões de terapia. E o que eu uso na sessão de terapia é uma metáfora. Isso é muito profundo. Da corte celestial. Então quando você vê Jó, né, volta lá para Jó primeiro você vai ver
que eles estão na corte celestial. Inclusive o diabo entra, né? Ele entra na corte celestial, né? Ele foi um anjo, Lúcifer. Então ele entra na corte celestial e ele conversa com Deus em relação a Jó. E tem mais algumas partes na Bíblia que fala da corte celestial. Eu adoro usar a metáfora da corte. Deixa eu falar. Tem gente aí falando, já vi até pessoas do Brasil falando que a pessoa vai estar lá na corte mesmo. E eu não gosto de falar nada que não seja bíblico. Eu nunca vi Cristo pedindo para ninguém na corte celestial, para nada, para ter libertação. Eu, de uma forma figurativa, uma metáfora, eu gosto de convidar a pessoa para se sentir na corte celestial quando ela vai quebrar. Por quê? Porque ajuda a ela quando a gente fala de contratos, tá? Eu vi pessoas no Brasil falando, a gente leva a pessoa na corte celestial. Tem um dos grandes pastores até americanos que faz isso. Eu, Cristiane, eu não gosto de falar nada. Toda vez que eu estou na dúvida, eu falo, deixa eu ver o que Cristo fez. Eu nunca vi ele levando ninguém na corte celestial, mas eu gosto como terapeuta, né, do mundo, usar como uma metáfora, uma forma figurativa da pessoa fechar o olho e se imaginar na corte celestial, tá? Eu vi resultados transformadores, revolucionários com isso, mas eu não estou falando que eu levei a pessoa na corte celestial. Por favor, gente, não vamos colocar palavras que não existem. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu vi pessoas que até aprenderam comigo e começaram a falar pro Brasil, eu vou fazer um curso para levar as pessoas para a corte celestial. Você pode usar de forma figurativa, gente. Jesus nunca levou ninguém. Ele falava sai, sai. Ele colava a mão, curava. Tô na dúvida, vamos ver o que ele fazia. Mas eu gosto de usar, tá? E aí eu fui, fechei o olho, fui na corte celestial. Imaginei que eu estava na presença de Deus. E eu trouxe os contratos que eu fiz. Falei, Deus, me perdoa. Eu fiz o contrato inconsciente para ser aceita pela minha família, mesmo eles nem sabendo. Que eu não quero ser bem-sucedida nos Estados Unidos. Eu não quero que meu casamento dê certo. Porque se acontecer isso, eu volto para o Brasil e eu cumpro esse contrato. Eu vim aqui para quebrar esse contrato. Em nome de Yeshua, eu quebro esse contrato e eu aceito o seu contrato, Deus, na minha vida, que é o contrato que você fez com Abraão, Gênesis 12, que eu tenho que largar a casa do meu pai e da minha mãe e seguir a cidade e o local que você tem para minha vida, e você vai me abençoar e você vai fazer o meu nome grande para a sua glória e para o seu poder. Eu peço perdão, Deus, por eu ter feito o contrato de aceitação, de ser menos do que a filha que você me criou para ser. Eu tô aqui para trazer o reino de céu da terra. Eu tô aqui para representar você na minha vida. E eu tô te diminuindo, Deus. Eu quero fazer essa oração com você agora. Porque eu não aguento mais ver mulher que tem tudo para brilhar, tudo para sair do banco de reserva e jogar no jogo da vida. E você fez um contrato inconsciente para eu ser aceita por esse homem. Quantas mulheres estão em relações abusivas porque você fez um contrato inconsciente de aceitação e falou, para eu ser aceita por esse homem eu tenho que ser pequena, eu tenho que parar de trabalhar, eu não posso me vestir desse jeito. E ela vai. Chega uma hora, você se olha no espelho e você não sabe mais quem você é. E aí você chega, pede ajuda. Eu falo assim, gente, tem um bando de gente falando que Deus não te escuta. Não é que Deus não te escuta, Ele não te reconhece mais. Claro que reconhece, mas eu tô falando isso pra te dar um tapa na cara da sociedade. Quem você se tornou? Deus olha pra você e fala, quem é você? Você fez tanto contratos de aceitação inconsciente para ser aceita por esse homem. Eu tenho que fazer isso para ser aceita por essa tribo de amigas. Eu tenho que fazer isso para eu ser aceita por essa igreja. Eu tenho que fazer isso. E Deus está te chamando para algo diferente disso. Hoje Deus declara na tua vida, Gênesis 12, Ele pede para você sair da casa do seu pai e da sua mãe. Honra o seu pai e sua mãe. E às vezes a casa do seu pai e da sua mãe não é realmente o pai e sua mãe da terra,
Mas é essa parentela que você está seguindo na tua mente, esse pai e essa mãe interno que fala, faz isso, não faz aquilo, e você não está mais ouvindo a voz de Deus na tua vida. Deus quer te dar vida, vida em abundância. Ele quer que você cresça. Ele quer que você seja a manifestação do poder e da glória dele no mundo, mas você fez um contrato para ser pequena. O maior medo que as pessoas têm não é de ser pequena, de fracassar, é de ser grande. Porque quando você é grande, muitas vezes você vai se sentir sozinha. Porque as pessoas se incomodam com aqueles que deixam a luz de Cristo realmente brilhar neles. Você muitas vezes vai ser rejeitada desse grupinho que você toma café toda quinta-feira. Porque o que Deus está te chamando não é para você andar em grupinho. É para você manifestar a glória dele na tua vida, no seu poder. Trazer o reino de céus à terra nos momentos mais difíceis da humanidade. Mas você tem que quebrar esse contrato hoje. Gente, olha a música. Vamos fazer essa oração? Onde você esteja agora. Eu quero que você se imagine na corte celestial. Assim como aconteceu com Jó, que estava Deus, estavam os anjos, e eles estão lá. Deus está na sua frente, como um juiz. E eu quero que você, neste momento, junto comigo, se você conseguir fechar seu olho agora, você fecha. E toda a bênção de Deus, ela só pode entrar depois de um arrependimento, porque o arrependimento, ele limpa o terreno para que a construção que Deus tem na tua vida entre. Não dá para Deus ir contra a lei da física. E dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Por isso que o arrependimento, o perdão, ele limpa o teu coração, para que a construção de Deus entre e a bênção de Deus estabeleça na tua vida. Hoje eu tenho certeza que você vai ser libertada. Eu não sei quem você vai me mandar. Chega, eu quero você grande. Como é que você pode falar que você é representante de Deus na terra se você vive uma vida pequena? Teu relacionamento é pequeno, é uma falsidade. Você olha para o teu corpo, ele não representa o templo sagrado de Deus, mas uma lixeira que você só coloca lixo e coisa que faz mal para você. Como é que você fala que você representa Deus? Hoje acabou, amada. Você vai parar de ser pequena. Você vai parar de ficar engordando para ser aceita, não sei para quem. Você vai parar de ser pequena e ganhar pouco porque você fez um contrato de aceitação inconsciente e colocou na tua cabeça, não sei quem, que pessoas ricas não são espiritualizadas o suficiente. Está ocorrendo no mundo uma transferência. Uma transferência de recursos e riquezas para mãos do justo. Não perca essa chance. Mas para de ficar blasfemando pessoas que são prósperas. Porque você fez um contrato. Você aprendeu de família. Ouvindo sua avó. Ouvindo as pessoas que te amam e queriam só te ajudar porque foi assim que elas aprenderam. Mas eu quero que você renova sua mente na mente de Cristo, não na mente do seu pai, não na mente da sua mãe, não de pessoas que fizeram o que elas podiam, que a gente tem que honrar e ter gratidão, pegar aquilo que é bom, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, mas aquilo que não há, você vai destruir hoje, tirar da tua vida. Eu quero que você imagine que está na corte celestial. Eu quero que você peça em primeiro lugar perdão. Se você puder fechar o seu olho agora, eu peço que o Espírito Santo de Deus, neste momento que não seja eu falando, mas do Espírito Santo de Deus, através de mim, para entrar na tua vida agora, que você não ouve mais as minhas palavras, mas que você sinta a presença do Pai de uma forma tão tangível, que não tem como você negar a sua existência. E eu quero que agora você se imagine na corte celestial. E você, em primeiro lugar, peça perdão. Fala: Deus, me perdoa por eu ter aceito ser pequena. Me perdoa por eu ter aceito ser colocada para baixo. Me perdoa por eu ter feito esse contrato de aceitação para ser aceita nesse grupo, nessas pessoas, e diminuir quem eu sou, para que os outros se sintam bem ao meu lado. Deus, hoje eu vim aqui e eu cancelo esse contrato inconsciente de aceitação.
Porque eu não estou aqui para ser aceita pelo mundo. Eu estou aqui para ser aceita por você. E hoje eu recebo o contrato que você fez, desde Abraão até a mim, que é o contrato de me dar vida, vida e abundância, de me mandar para terras e nos lugares que você tem reservado para mim, e abençoar eu e minha família onde a gente vai. Esse contrato de que você vai fazer o meu nome da minha família grande, não por nós, mas pela tua glória. Para quando as pessoas verem a minha vida, elas vão ver a manifestação do seu poder. Eu peço perdão, Deus, todas as vezes que eu abaixei minha cabeça e não falei quando você me pediu para falar. Toda vez que eu acreditei em filosofias e mentiras que fazem eu ser menos do que a filha de Deus que você me criou para ser. Eu cancelo esse contrato. Eu assino hoje o contrato de uma vida em abundância em seu nome para sua glória. Deus, a partir de hoje, ninguém me segura mais, porque eu estou nas suas mãos e ninguém segura o mover de Deus na minha vida. Eu abençoo todos que me ajudaram até agora. Eu abençoo todos, mas eu vou aonde você tem reservado para mim. Eu deixo a minha parentela. Eu sigo você, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Doida? Faz do seu jeito. Tá? Faz do seu jeitinho. Eu só tô dando o exemplo. Quando eu fiz esse cancelamento de contrato inconsciente de aceitação que eu tinha feito sem perceber e sem talvez a minha família nem imaginar. Eu não estou falando o que aconteceu depois de uma semana. No dia seguinte, eu recebo o telefone da primeira dama de Norte Dakota. Hoje o marido dela é senador. Ela fala, eu queria te convidar para ser a palestrante principal do evento feminino que ela fazia todo ano em Norte Dakota. Pode olhar, Google, YouTube, tem lá meu vídeo. E eu queria te pagar quanto você cobra. Gente, eu fazia tudo de graça. Eu não conseguia cobrar, eu mal ganhava. Eu ainda não me sentia, sabe, aquela coisa que brasileiro faz contrato, parece que a gente não consegue ser que a gente, aquela coisa no Brasil. Depois eu fui descobrir por quê. Eu falei pra ela, ai, paga o que você sempre paga pros seus palestrantes, tá bom pra mim. Ela pediu desculpa e falou, olha, esse ano, porque a gente está fazendo um evento um pouco menor, o nosso budget, e ela me pediu para falar 45 minutos, tá? É de $8.000. Tudo bem para você? Gente, sabe que é? Você tá dando terapia de dança em academia, de graça. E essa mulher me liga, pede desculpa, que para eu falar 45 minutos, ela ia me pagar $8.000. Dali, eu nunca mais parei. Foi um mover de Deus na minha vida. Guga, põe Cris Linares, Diva Dance, Fargo, põe Seattle, põe Los Angeles, põe Londres, põe... Eu vou colocar um dia pra vocês verem. Eu tenho muito desses material ainda guardado. Eu me beliscava. Em Londres, eu fui no programa da Oprah, um dos maiores programas de TV. Todas as portas começaram a se abrir. E eu pedi perdão por não ter aceitado a graça de Deus. E ter me feito pequena, porque eu achava que era também através do meu esforço, mas isso é um outro vídeo. O que você tem que pedir perdão? E quebrar esse contrato inconsciente de aceitação. E para descobrir o contrato é fácil. Fala, para eu ser aceita numa vida de sucesso, eu preciso de... Aí você põe, preciso me esforçar, preciso isso, preciso aquilo. Você precisa da graça de Deus, amor. Porque você pode trabalhar o que for, sem a graça dele você não consegue nada. Não adianta, uma palavra linda da Bíblia, né? Não adianta você colocar portão na cidade se Deus não proteger. Mas esse é um outro vídeo, sobre a graça de Deus. Os contratos inconscientes de aceitação que a gente faz para não receber a graça de Deus. Porque se eu recebo a graça de Deus, as minhas amigas de infância não vão me aceitar.
Se eu recebo toda a graça de Deus, a minha família, que todo mundo sofreu financeiramente, não vai me aceitar. Em vez de você ver que ao aceitar a graça de Deus, você é uma luz. E é o que eu coloquei no livro Doidas no Divã. Quando uma mulher se permite brilhar, ela ilumina o caminho para todas nós. Se deixa brilhar, doida. Deixa a luz de Deus brilhar em você. E não aceita nunca mais fazer contratos inconscientes para ser aceita por um mundo que nunca vai dar o amor que só Deus pode te dar. Deus hoje quer que você saia do banco de reserva, que você brilhe no jogo da vida e para de fazer contrato em ser pequena, porque o mundo não se beneficia com mulheres pequenininhas e vítimas. O mundo precisa de mulheres doidas que cometem a loucura de aceitar a graça de Deus, de aceitar o poder de Deus, de manifestar no mundo e fazer a diferença. Essas são as mulheres que o mundo precisa. Aquela doida, como eu já falei várias vezes, que quando ela levanta de manhã, o diabo se ajoelha e fala: meu Deus, me livre dessa doida. É para essa mulher que eu tô falando. Peça perdão por ter aceitado ser pequena. Sai do banco de reserva e vai brilhar no jogo da vida. Porque o juiz de todos os juízes já cancelou esse contrato e já te deu a herança que você precisa receber. Mas abre os braços para receber. Tá? Eu quero ver você brilhar. Eu não sei porquê, meu coração tá emocionado. Uma de você vai me mandar uma mensagem em menos de uma semana. Você vai falar o que aconteceu. Chega de ficar no banco de reserva. O mundo precisa de você. E eu preciso de você. Porque quanto mais mulheres brilhando, fazendo diferença no mundo, mais o mundo é melhor. A minha filha precisa de você. A minha próxima geração precisa de você. Mas não sentada, de cabeça erguida e jogando no jogo da vida. Beijo, doida. Por favor, compartilhe essa palavra. Se você conhece terapeutas, se alguns terapeutas querem compreender mais isso, porque quando eu comecei a utilizar isso, a minha terapia e o resultado foi incrível. Eu mostro partes da Bíblia para vocês entenderem. Compartilha isso para pastores que você conhece, que fazem padres, enfim, pessoas que trabalham, missionárias, amigas, porque isso revolucionou a minha vida. Eu tenho certeza que vai revolucionar tudo. Essa mensagem é para uma de vocês. Receba o louco amor de Deus, doida. E marca aqui o nome de pelo menos duas pessoas que Deus colocar no teu coração. Ela precisa quebrar esse contrato e brilhar no jogo da vida. Faz isso por essas duas pessoas, pelo menos duas. Marca aqui embaixo. Tá bom? Beijo, doida. Tchau.